Olá, paz do Senhor Jesus para você que está aí, paz em Cristo Jesus para sua vida, paz do Senhor. Mais uma mensagem o Senhor está me entregando hoje. Primeiramente eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, você que tem acompanhado as mensagens, você que tem curtido o canal, você que tem acompanhado o meu trabalho, paz do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de deixar os parabéns em especial aí para todas as mães que me acompanham, todas as mães que curtem o meu trabalho. Feliz Dia das Mães para você em nome de Jesus. Estou aqui sobre as minhas mãos mais uma vez a Bíblia Sagrada, irmãos. E hoje nós vamos tocar num tema muito especial. Creio que vai falar com você. Hoje nós vamos falar sobre valores perdidos. Então nós vamos resgatar os valores perdidos. Por que valores perdidos, irmãos? Porque muitas das vezes perdemos coisas em nossas vidas e não prestamos atenção que estamos perdendo. E às vezes quando nós perdemos algo de grande proporção, de grande valor, aquilo traz feridas, traz tristeza nas nossas almas, não é verdade? Então nós vamos falar hoje sobre valores perdidos. E tem coisas que nós vamos perdendo ao longo da vida, porque o inimigo ele é estrategista. Muitas vezes ele vai tirando aos poucos. Muitas vezes ele vai colocando ali uma pedrinha, outra pedrinha, até que vira ali na sua frente uma muralha, que você não consiga mais ultrapassar aquela muralha. Aí quando você vê, aquilo que você perdeu já está do outro lado da muralha e você não presta atenção. Então nós vamos falar hoje sobre valores perdidos. O primeiro texto que eu gostaria de ler para vocês está lá em Lucas 15. Lucas 15. Nós vamos ler do 8 e o 9 em nome de Jesus. Que nos diz assim: quem é mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa, a procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrais comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. A dracma aqui nós estamos falando de dinheiro, de moedas. Ela tinha 10, perdeu uma. E a Bíblia fala que ela acendeu a lâmpada, a lanterna, a lamparina, o lampião, a luz, varreu a casa até encontrar a dracma perdida, irmãos. Eu quero perguntar para você que está aí do outro lado: você já perdeu algo importante? Já perdeu algo de grande valor? E quando você perdeu, veio aquela tristeza profunda no seu coração? Tem muitas pessoas que muitas das vezes perdem casa por causa da enchente. Tem muitas pessoas que perdem o carro, a moto por causa do roubo. Tem muitas pessoas que perdem um relacionamento que foi cultivado ali por muitos anos. Tem muitas pessoas que perdem ente querido. Às vezes falecem pessoas importantes em nossas vidas. De certa forma, irmãos, ao longo da nossa vida nós vamos perder. Mas eu quero falar aqui hoje das pequenas coisas que nós perdemos e muitas das vezes não prestamos atenção. Às vezes perdemos algo tão importante dentro do mundo espiritual e não prestamos atenção. Por isso que o tema hoje é resgatando valores perdidos. Geralmente quando nós perdemos um objeto de valor ou de grande valor, ficamos desesperados, não é verdade? Para acharmos, para encontrarmos. Aí nós empregamos todo o nosso esforço, e objetivo para encontrar aquele valor, aquele algo que foi perdido. Jesus nos contou uma parábola que nós acabamos de ler aqui, irmãos, sobre o comportamento de uma mulher que havia perdido uma moeda, uma dracma.
E ela usou de atitude ali primeiro de acender a lâmpada. E a segunda atitude, ela varreu o local até encontrar aquela dracma. E a Bíblia também nos fala que quando ela encontra aquela dracma, ela reúne ali as vizinhas, as amigas, e começa a festejar com as amigas, porque havia encontrado a dracma perdida. Então, muitas das vezes nós perdemos coisas preciosas na presença do Senhor. Perdemos as coisas que nos trazem a essência de Deus em nós. E eu quero falar sobre essas coisas hoje, para que Deus possa vir a falar com você através dessa mensagem. E se você perdeu, essa mensagem é para você. Se você está perdendo essa essência, essa mensagem é para você. Se você está perdendo esse contato, esse convívio com Deus, essa mensagem é para você. Então existem alguns valores que nós perdemos ao longo das nossas vidas, dentro do mundo espiritual, e muitas das vezes nós não prestamos atenção. Aonde que eu disse para vocês que o inimigo, ele é estrategista. Ele vai roubando aos poucos, ele vai tirando aos poucos. Porque o propósito do inimigo é matar, roubar e destruir. A ação do inimigo é matar, roubar e destruir. Por isso que o inimigo vai tirando aos poucos essa essência espiritual, esse contato espiritual para que nós temos com Deus. Muitas vezes acreditamos na oração de outras pessoas, pedimos a outras pessoas, ora por mim, ora pela minha vida, mas não acreditamos nas nossas próprias orações. Muitas vezes nós acreditamos na mão de outras pessoas, na oração de outras pessoas, na espiritualidade das outras pessoas, mas não acreditamos na nossa espiritualidade. É sobre esses valores que eu quero trazer aqui, sobre esse trabalho, sobre essa pregação em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor possa vir a falar com você, da mesma forma que falou comigo. Que a palavra do Senhor possa vir a falar conosco. E que possamos nós aprendermos um pouco com a palavra de hoje, em nome de Jesus. Então, alguns valores, irmãos, perdidos que precisamos nós resgatarmos. E às vezes perdemos sem saber, igual eu disse aqui. Às vezes perdemos e não prestamos atenção, mas perdemos. O primeiro valor que nós precisamos resgatar, irmãos, e que muitas pessoas perderam ao longo do caminho, é o fervor espiritual. O fervor espiritual nós perdemos. Lembra lá quando você iniciou sua caminhada cristã? Lembra lá quando nós chamamos de primeiro amor? Nós colocamos o nome de primeiro amor, mas a Bíblia não fala de primeiro amor. Nós temos que termos um único amor. Aquele primeiro amor que você tinha com Deus, aquele primeiro amor que você tinha com as coisas de Deus, como é que está hoje? Como é que está a sua essência com Deus hoje? Como é que está o seu fervor espiritual com Deus hoje? Para mim saber se eu perdi ou não perdi, é quando chega o horário do culto, bate o desânimo. É quando está aproximando o horário do culto, eu arrumo qualquer outra desculpa para não ir. O culto já está acontecendo e eu nem saí de casa ainda. Isso é tudo indicações de pessoas que estão perdendo esse fervor espiritual. Ou vai só naquele dia que tem algum compromisso, ou vai só naqueles dias importantes na igreja. Os outros dias não vai, porque tem outras coisas a fazer, envolvem outras coisas, e vai perdendo a essência de Deus, irmãos. Isso aí são valores que nós perdemos e não prestamos atenção. Então, o primeiro valor que nós precisamos resgatar aqui é o fervor espiritual. Eu quero ler 2 versículos. O primeiro está lá em Romanos 12, vamos ler só o 11. Romanos 12, 11 nos diz assim. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos naquilo que requer. Não sejais vagarosos naquilo que requer. Cuidado, sejais fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, darmos o nosso resto para Deus. Às vezes eu tenho todo o tempo para as minhas coisas. Às vezes eu tenho todo o tempo para os meus afazeres. Para o trabalho, para a família, para cuidar da casa. Às vezes tem todo o tempo para me resolver os problemas da minha vida.
e no final eu entrego o meu resto para Deus, o meu resto de tempo. O resto do tempo ali, às vezes cansado, às vezes abatido, às vezes sonolento, às vezes dormindo sobre a Bíblia, às vezes nem prestando atenção na pregação do pregador da noite ou do dia, que seja no horário do culto, porque eu estou entregando o resto. Eu estou indo para a casa do Senhor um caco. Eu estou indo na casa do Senhor, às vezes sem força, sem vontade de ir, porque o cansaço é maior, ou porque as outras coisas que eu faço no meu lar, na minha casa, se tornou mais importante do que estar na casa do Senhor. Isso tudo são indicações de pessoas que estão perdendo o fervor espiritual, irmãos. E o texto nos fala aqui, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos naquilo que requer. Cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A Bíblia fala servir ao Senhor. Nós temos que servirmos o Senhor. Vamos ler mais um outro texto que está lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Nós vamos ler o 15 e o 16 em nome de Jesus. Apocalipse 3, 15 e 16. Que nos diz assim. É uma carta que foi escrita à igreja de Laodiceia, irmãos. Que diz assim, ó. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Quem dera que fosses frio ou quente, que aí já estava fácil para Deus julgar. Mas porque é morno, nem é quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É Deus falando comigo e com você, se nós nos tornarmos pessoas mornas diante dele. Está a ponto de vomitar da minha boca. É Deus falando comigo e com você, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse fervor espiritual, irmãos. Como cristão, nós precisamos urgentemente resgatarmos o fervor espiritual. Às vezes podemos até perdermos em outra área. Às vezes até podemos perder coisas importantes em nossas vidas, na nossa caminhada física, nas nossas conquistas físicas. Mas quando se trata de um mundo espiritual, nós não podemos nos abalar, nós não podemos desistir, nós não podemos perder essa essência com Deus. Porque é perdendo essa essência que o inimigo entra. É perdendo essa essência que entra o desânimo. É perdendo essa essência que entra ali a vontade de fazer outras coisas e não mais estar na presença de Deus, irmãos. Infelizmente, no tempo de hoje, nós estamos vivendo uma igreja aí pós-moderna. As pessoas têm conformado. As pessoas têm estado ali na presença do Senhor sendo mornas, elas estão mornas na presença do Senhor. Muitas pessoas se encontram mornas na presença do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, têm perdido a intensidade pelos valores espirituais. A brasa está apagando. Fogo já apagou. A brasa também está apagando. Às vezes só existe ali fumaças. Mas eu sei que onde há fumaça, há fogo. E é por isso que nós temos que acendermos essas brasas de novo, para que vire fogo na presença do Senhor. Nós estamos falando do mundo espiritual, irmãos. Nós estamos falando das coisas de Deus. Porque se nós não tocarmos neste assunto, se nós não falarmos disso, eu pego a fala de Pedro, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, se nós fraquejarmos na nossa caminhada, se nós desistirmos de andar com Deus, se nós desistirmos de estar com Deus durante ali aquele momento, que nós aquela união de irmãos ali, para cultuar o Senhor, se nós fizermos de qualquer maneira, se nós formos somente no dia que nós queremos, se nós formos ali simplesmente por obrigação, irmãos, nós perdemos essa essência com o Senhor. Perdemos toda a essência com o Senhor. É comum no tempo de hoje, é muito comum nós encontrarmos pessoas com dificuldade de orar. As pessoas não têm orado mais. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não estão jejuando mais.
Perdeu o desejo de jejuar. Perdeu o desejo de ler a Bíblia, irmãos. As pessoas estão perdendo a essência com o Senhor. Então, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o desejo pela presença de Deus. Então, nós precisamos urgentemente resgatarmos esse valor perdido, irmãos. É o fervor espiritual. E a segunda coisa que nós podemos perder aqui, ou que nós precisamos resgatar urgentemente, irmãos, é o amor. O amor. E por que amor? Porque o amor é Deus. Deus é amor. Se nós perdemos o amor, nós perdemos Deus. Se eu perco o desejo de amar, eu estou perdendo Deus em minha vida. Se eu estou perdendo o desejo de amar, estou perdendo também a essência de Deus sobre a minha vida. Vamos ler lá em Mateus. Mateus 24, 12. Mateus 24. Vamos ler só o 12 em nome de Jesus. É um texto muito conhecido que nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Se multiplicar a iniquidade, o mal, se o mal vai multiplicar, se as coisas ruins vai multiplicar, se as coisas negativas vão multiplicar. E a Bíblia nos fala que quando multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então, se a Bíblia está me falando, se a Bíblia está me dizendo, está dizendo para mim e está dizendo para você, isso não é para nós. Que a Bíblia já está nos orientando que o mundo vai sofrer uma transformação. O mal vai dominar o mundo. As coisas ruins vão dominar o mundo. Dentro aí do mundo religioso, dentro da política, dentro da família. Está destruindo o projeto família, está destruindo aí o projeto religioso, está destruindo todo o projeto que Deus construiu ao longo do tempo. O mal está destruindo. E a Bíblia fala que quando essa destruição estiver acontecendo, que o amor de muito vai esfriar. E se a Bíblia está me falando, se a Bíblia está falando para você, ela está nos orientando que nós temos que governar em cima disso. Nós não podemos deixar que o amor esfria sobre nós, cristãos. Você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado da tela aí, você não pode deixar o amor esfriar. Sempre nós entendemos isso é quando nós vamos, muitas das vezes, num velório. Às vezes a família é grande, mas tem 5, 6 ali velando um corpo. A família não está preocupada mais com a dor das outras pessoas. Os vizinhos não estão preocupados mais com a dor das outras pessoas. Quando nós vamos, irmãos, num orfanato onde tem muitas crianças ali, que os pais abandonaram. Simplesmente colocaram ao mundo e abandonaram. Crianças ali, muitas crianças, meninos e meninas ali, sem pai e sem mãe. Quando nós vamos num asilo, às vezes os nossos idosos, as nossas pessoas que nós temos como família, é colocada num asilo. E às vezes, pela dificuldade da família, por não ter ninguém para olhar, pelos parceiros ali, o marido e a mulher trabalhar, algumas pessoas são levadas para o asilo. Talvez falar do asilo não seria tão negativo, tão ruim, por causa da situação. Mas é triste nós sabermos que às vezes é colocada ali a pessoa no asilo, paga um determinado valor e ninguém vai lá visitá-la. Passa dias, passa meses, até anos, e a pessoa fica jogada no asilo ali, esperando a morte. Porque a pessoa da família não vai visitar. Isso é a falta de amor, irmãos. É comum nós falarmos que amamos. Eu amo meu pai, igual hoje. Eu amo minha mãe, como hoje nós estamos aí no Dia das Mães. Mas não pode ser um amor de boca para fora. Não pode ser um amor de lábios vazios. Um amor de palavras. O verdadeiro amor, ele é concluído, ele é feito com atitudes, com comportamento, com atitude, com respeito, com carinho, com atenção. Assistir nos momentos de dificuldade, assistir na velhice, assistir no momento de enfermidade. Esse é o verdadeiro amor. É você estar com aquela pessoa, independente da situação que aquela pessoa está vivendo, independente da luta que aquela pessoa está passando. Se é num dia alegre, vai alegrar junto com aquela pessoa, mas se for num dia triste, vai entristecer junto com aquela pessoa. Se for num dia de perda, vai chorar junto com aquela pessoa. E esse, para mim, é o verdadeiro amor. Nós estamos falando do verdadeiro amor, irmãos.
Então o texto que nós lemos aí em Mateus 24:12 nos orienta sobre isso, orienta a mim e orienta você. Jesus profetizou que nos últimos dias o amor de muito iriam esfriar. Será que o seu amor está esfriando? Será que o meu amor está esfriando? Será que o amor do mundo está acabando? E eu disse aqui que o amor é Deus. Será que a essência de Deus está acabando em nós? Que a dor dos outros não me incomoda? Que o sofrimento dos outros não me incomoda? Que a tristeza dos outros não me incomoda? Que o luto dos outros não me incomoda? Se nós não estamos mais incomodados com esse tipo de sofrimento, significa que o amor de Deus está acabando em nós, irmãos. O amor de Deus está acabando em nós. Mas essa é uma palavra, irmão, de advertência, disse aqui. Está nos advertindo em relação. Essa palavra não pode ser para os homens e mulheres de Deus. Essa palavra é para o mundo. Vocês aí do mundo que não lê a Bíblia, vocês aí do mundo que não tem a Bíblia como manual de fé, o amor do mundo está esfriando, mas não para os cristãos, não para aqueles que debruçam sobre a Bíblia, não para aqueles que trazem a Bíblia como orientação espiritual. O amor do mundo vai acabar, o amor do mundo vai esfriar, mas não o amor do verdadeiro cristão, irmãos. Então nós vamos usar essa advertência de Jesus nós não vamos usar essa advertência de Jesus para darmos desculpa para a falta do nosso amor. A Bíblia já tinha falado que o amor do mundo está esfriando. Aí é dia das mães e a mãe está lá no asilo. Aí talvez chegue no dia das mães, vai lá ver a mãe que está lá no asilo, mas vai voltar lá só no ano seguinte, no outro dia da mãe, se ela estiver viva. Então nós temos que prestarmos atenção que a Bíblia está nos orientando que o amor do mundo está esfriando. É isso que eu quero dizer, o amor do mundo está esfriando. As pessoas estão perdendo Deus. As pessoas estão perdendo a essência de Deus. O mundo está perdendo a essência de Deus. Mas não nós, cristãos. Não você e cristão. O amor de Deus não pode esfriar em nós. Então esse é o segundo valor. E o terceiro valor que, irmãos, o valor que nós precisamos de resgatarmos urgentemente é o temor. A Bíblia nos fala que o temor é o princípio da sabedoria. E temor não é ter medo. Temor é ter respeito. É nós respeitarmos as coisas de Deus. Então, se eu respeito as coisas de Deus, eu vou dar atenção. Se eu respeito as coisas de Deus, eu vou levar a sério. Se eu respeito as coisas de Deus, eu vou fazer por prazer. Então, se respeitamos, nós fazemos da forma que agrada a Deus, irmãos. Então, o temor também é algo que nós precisamos de resgatarmos. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos. Atos 2. Nós vamos ler só o 43 em nome de Jesus. O que nos fala assim? Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Por meio dos apóstolos. Então os homens de Deus faziam prodígios e maravilha. Os homens de Deus faziam algo importante ali, curando, resgatando, transformando vidas, porque dentro dessas pessoas havia o temor de Deus. Será que nós não estamos perdendo o temor de Deus? Será que o temor de Deus não está acabando? Será que a religiosidade tem tomado conta do temor de Deus? As pessoas simplesmente estão religiosas dentro de uma caixa? Será que eu amo só os de dentro? Só aqueles que estão dentro da bolha comigo? Aqueles que estão lá fora, se estiver doente, se estiver morrendo, se estiver sofrendo, não tem... Se estiver passando fome, para mim não tem importância, é só o da bolha? Será que isso não é religiosidade? A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero o princípio do saber, se eu quero entender as coisas de Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter é temor a Deus. E temor a Deus, nós não assistimos só os nossos. Nós não cuidamos só do nosso. A Bíblia fala que nós cuidamos de todos. Nós preocupamos com todos. E é por isso que as portas das igrejas, do templo,
né, do templo físico, da igreja, que é onde nós congregamos, ela não fica fechada, que as pessoas entram e fecham as portas. Ela fica aberta para qualquer pessoa que quiser entrar, seja ela de qualquer religião, qualquer credo, qualquer motivação que ela precisar de estar lá, por dor, por luta, por sofrimento, por luto, ela tem que ser bem recebida e ser bem cuidada. Não importa a religião que ela está servindo, não importa o caminho que ela traçou para ela. Se eu tenho temor ao Senhor, eu recebo aquela pessoa com o amor de Deus. Porque se eu temo a Deus, eu tenho um amor para com Deus. E o temor é para as pessoas que precisam e procuram a Deus. E se nós estamos dentro de um templo físico, representando Deus, nós temos que abraçar todas as pessoas, independente do credo, independente da posição social, independente da cor, independente da estrutura que aquela pessoa tenha, nós temos que recebê-la com o amor de Deus, irmãos. Isso é temor. Agora nós estamos falando do verdadeiro temor de Deus, irmão. Quando perdemos o amor, perdemos também o temor. Se o amor vai se esvalindo, né, vai indo embora, automaticamente o temor, o respeito com as coisas de Deus vai indo embora. A ponto de nós vermos um irmão, um cristão, e abaixarmos a cabeça. Às vezes nós passávamos na rua, na casa daquele irmão, vamos desviar porque perdemos esse temor a Deus, porque achamos que não temos Deus mais. Achamos que Deus nos abandonou, mas na verdade somos nós que o abandonamos. Nós que abandonamos a Deus. Porque a Bíblia nos fala que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre. E Deus não abandona ninguém. É nós que o abandonamos. É nós que perdemos o temor para com Deus. E quando perdemos o temor para com Deus, também perdemos o amor para com Deus. Presta atenção. Quando perdemos o temor, também perdemos o amor, irmãos. Perdemos o amor. Quando perdemos o temor, perdemos o amor. A palavra temor aparece na Bíblia mais de 130 vezes, nos orientando que nós temos que termos temor a Deus, revelando a importância a importância que tem essa palavra dentro do mundo espiritual e biblicamente falando. Então nós temos que não deixar perder, nós não podemos perder o temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, irmãos. E o quarto e último valor que nós perdemos, irmãos, ou podemos perder, que nós precisamos de resgatarmos, é um caráter de cristão. Tem muitas pessoas que se denomina cristão, mas não são. Porque ela não tem atitude de cristão. Ela não tem um comportamento cristão. Com o mundo, com as pessoas do mundo, elas se vestem, ela vive igual ao mundo. Ela se torna uma pessoa do mundo. Quando ela está dentro da igreja, ela se torna, ali naquele momento, momentaneamente, uma pessoa cristã. Então, esse caráter cristão não é um caráter momentâneo. Não é um caráter só de momento, ou quando eu estou no culto, ou quando eu estou perto de um irmão ou de uma irmã cristão. Esse caráter cristão que eu estou falando aqui é um caráter que nós estamos moldados nele, nós revestimos dele e vivemos eles todos os dias. Não importa que seja no colégio, não importa que seja na rua, não importa que seja no serviço, não importa que seja com os vizinhos, não importa que seja com pessoas ímpias que não são. Às vezes estou num lugar que só eu sou cristão, mas eu vou me importar como cristão. Não importa o lugar que nós estivermos, nós temos que estar revestido como cristão. Não é uma questão momentânea, não é coisas momentâneas. É algo que nós trazemos para nós e revestimos desse algo para a nossa vivência, irmãos. É o caráter de cristão. E as pessoas têm perdido. As pessoas falam que são, mas verdadeiramente não são. Porque se iguala ao mundo. Se veste como o mundo. Se fala como o mundo. Parece com o mundo e se diz cristão. Às vezes ela quer se esconder dentro do mundo cristão, mas ela não é cristão. Ela identifica muito mais com o mundo do que com o cristianismo. É isso que eu quero dizer. Vamos ler lá em Efésios. Efésios 5. Vamos ler só um, em nome de Jesus.
que nos diz assim: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus. Então esse caráter cristão vem de imitação de Deus. Copiar a Deus em nós. Fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Nos prostrarmos e vivermos e termos uma vida como Jesus teve. E aí, entre os dons espirituais, que são vários dons espirituais que a Bíblia nos orienta a nós buscarmos, para que nós venhamos a cada dia parecermos mais com Cristo, irmãos. Então a consequência, irmãos, das perdas dos valores acima que nós mencionamos aqui, que nós perdemos, o caráter cristão é um deles, que nós também podemos perder. Às vezes não saímos de lá onde nós estamos congregando de vergonha, às vezes estamos ali simplesmente porque nos consideramos religiosos, e há uma diferença muito grande de um religioso para um cristão, que às vezes o religioso ele ocupa um lugar porque ele se sente santo demais. O religioso ele se ocupa um lugar porque ele está dentro de uma bolha. Ele sabe que se ele sair dentro da bolha ali, as pessoas que o cercam, parentes, família, vai o julgar e vai o condenar. Mas os verdadeiros cristãos, ele não presta conta para homens. O verdadeiro cristão, ele não está sendo observado só por liderança, por homens. O verdadeiro cristão, ele está sendo observado por Jesus. É por isso que nós temos que termos um caráter cristão em nós. É por isso que nós temos que vivermos e termos um caráter cristão em nós, irmãos. Nossa missão de cristão aqui na terra, irmãos, é imitarmos a Cristo. Nós temos que imitarmos a Cristo. Mas infelizmente muitos cristãos mentem, não é verdade? Muitos cristãos enganam. Muitos cristãos trapaceiam. Eu estou falando de pessoas que se denominam cristão. Muitos cristãos não perdoam. Se diz cristão, se diz estar na presença de Deus, mas não tem o perdão, não consegue perdoar. Prefere guardar a ira, guardar a raiva, guardar o rancor e não perdoa. Estou falando com você aí, cristão, que não tem coração para perdoar o próximo. Se diz cristão, está na igreja, às vezes tem até uma responsabilidade dentro da igreja, mas dentro do coração não tem o perdão. E se não tem o perdão dentro do teu coração, você não é o cristão. Se você não consegue perdoar, você não é verdadeiramente cristão. Estou falando com você aí. Você não é cristão para mim se você não consegue perdoar. Se você guarda ira, guarda raiva, rancor, ódio no seu coração e fala para você mesmo, eu nunca perdoo, eu nunca vou perdoar, eu não quero perdoar, você para mim não é cristão. É uma casca, é simplesmente uma casca querendo ser, mas ainda não é. Porque o perdão faz parte de Deus. O perdão é uma palavra que Deus criou para nós zerarmos esse mal-estar, essa raiva, esse ódio, essa ira. É para nós zerarmos diante de Deus e zerarmos também diante dos homens. É por isso que existe a palavra perdão, irmãos. Então tem pessoas que são críticos, tem pessoas que são soberbos, tem pessoas que são orgulhosos, tem pessoas que são egoístas, tem pessoas que não perdoam, igual eu disse aqui, tem pessoas que guardam mágoas. Então, irmãos, essas pessoas não têm qualidade de cristão, é simplesmente uma casca, e casca não faz a pessoa ser cristão. Amor de boca para fora não faz a pessoa ser cristão. É convivência, é vivência, é perdão, é transformação, é mostrarmos para o mundo que nós somos diferentes, é mostrarmos para o mundo que nós não igualamos o mundo, é mostrarmos para o mundo que Jesus está em nós e nós representamos Jesus. É quando nós olhamos ao espelho, nós vemos a nossa face, mas espiritualmente nós vemos a face de Jesus em nós. Isso é sermos verdadeiramente cristãos, irmãos. Isso é termos um caráter de cristão. Isso é sermos verdadeiramente cristãos. Quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: nós, você e eu, precisamos de resgatarmos os valores perdidos, irmãos.